Se você gosta de dinheiro, você está no vídeo certo, que hoje a gente vai falar sobre dízimo no Antigo Testamento, hein? A questão do dízimo é provavelmente uma das mais polêmicas concernente à questão da contribuição nas igrejas evangélicas. E um dos motivos pelo qual essa temática ficou tão polêmica é por conta dos abusos apoiados pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade condiciona a entrega das bênçãos e até da própria salvação, por vezes, à entrega dos dízimos e das ofertas. Sendo assim, ficou muito complicado fazer uma exposição bíblica e honesta mesmo que seja assim feita, se tratando desse tema dos dízimos e das ofertas. Mas nesse vídeo a gente vai tentar falar, a gente vai expor alguns textos bíblicos e conversar um pouco sobre o dízimo no Antigo Testamento. Nosso próximo vídeo, eu quero te convidar de antemão, vai ser sobre o dízimo no Novo Testamento. Mas hoje a gente vai falar sobre o dízimo no Antigo Testamento. Olha, a primeira aparição da palavra oferta na Bíblia está ligada à primeira referência também de adoração a Deus na Bíblia. Repare que essa ideia de entregar o dízimo e entregar a oferta, ela sempre vai estar atrelada à adoração a Deus. Nós vamos passear por vários textos bíblicos aqui e eu queria que você notasse que essas duas coisas estão sempre interligadas, estão sempre andando juntas. Então, tanto o dízimo, a oferta, está sempre ligado à forma de adoração a Deus no Antigo Testamento e deve, obviamente, ainda nos dias de hoje, estar ligado à nossa forma de adorar a Deus. A oferta, o dízimo e a adoração estão sempre relacionadas. Quando a gente olha lá para Gênesis capítulo 4, versículo 4, para a gente resumir um pouco, ganhar um pouco de tempo, olha o que o texto bíblico diz. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A gente percebe que o fato de Abel entregar uma oferta a Deus está intimamente ligado ao culto de adoração que é feito a Deus. Agora, quando a gente fala já se tratando da palavra dízimo, a mesma vai aparecer antes da lei de Moisés. A gente vai perceber a primeira ocorrência da palavra dízimo, que está no livro do Gênesis ainda, no capítulo 14, no versículo 20, e depois a gente vai ver uma aparição da palavra dízimo também em Gênesis ainda, no capítulo 28, na parte B do versículo 22. Gênesis 14, 20 diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. É necessário que a gente contextualize aqui para entender o que está acontecendo aqui quando a palavra dízimo é mencionada no capítulo 14 do livro do Gênesis. Ló precisava de um socorro do seu grande mentor, do seu grande tio ali, Abraão. E Abraão, quando ele vai à busca de Ló e vence aquela batalha para resgatar ali o seu sobrinho, a gente vai perceber que vai aparecer um sacerdote chamado Melquisedeque. E lá no capítulo 14, versículo 20, que a gente acabou de fazer leitura, a Bíblia diz que em forma de agradecimento, em forma de culto a Deus, por conta de tudo que Deus havia feito por Abraão em meio a essa empreitada e tantas outras que ele havia enfrentado até ali, ele entrega o dízimo. Abrão, ainda não Abraão, se recusa totalmente a ideia no texto, quando você faz a leitura de forma mais ampla, de ter aquilo que não é seu, de ter aquilo que não é sua propriedade, mas faz questão de entregar o dízimo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 28, versículo 22, a parte B, o texto vai dizer: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui o texto bíblico está falando sobre um outro personagem da descendência ali de Abraão. A gente está falando sobre Jacó. Depois que o Senhor se revela a Jacó e Jacó tem um momento de intimidade com Deus, o que a gente percebe é Jacó fazendo 3 promessas. E essa terceira promessa que ele faz a Deus
demonstrando ali a sua intimidade e honrando a aliança que Deus havia feito com a sua vida, é a de entregar o dízimo de tudo que Deus havia dado a ele. Você percebe que nitidamente a prática da entrega regular dos dízimos fazia parte do culto que os patriarcas prestavam a Deus. Isso feito antes da entrega da lei a Moisés. No período em que Deus entrega a lei a Moisés, essas práticas de adoração, elas continuam. Logicamente agora, por conta da lei, elas são regulamentadas como leis divinas, leis estabelecidas por Deus. Então, aqui a gente percebe que a prática do culto a Deus por meio das ofertas e dos dízimos nunca esteve condicionada à entrega da lei de Deus a Moisés. Mas, obviamente, depois da entrega da lei de Deus a Moisés, essa prática ela continua como um princípio de adoração, como um princípio de gratidão, como um princípio de generosidade a tudo que Deus tem feito na vida do seu povo. Onde a gente pode perceber isso a partir da lei de Moisés? A gente vai perceber isso nitidamente em Levítico capítulo 27, versículo 30. Quero ler de forma resumida apenas o versículo 30, mas claro que dentro do seu contexto tudo isso faz um pouco mais sentido, mas eu vou te explicar tudo aqui. Levítico 27, capítulo 30, versículo 30 vai dizer assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. O texto, ele instrui o povo a dar o dízimo dos cereais, das frutas e do rebanho. É bom a gente perceber que vale muito a pena a gente contextualizar um aspecto cultural do povo de Israel. Temos que perceber aqui que a economia de Israel, ela baseava-se na agricultura e na pecuária. E sendo assim, essa economia que é praticamente totalmente baseada por meio da agricultura e pecuária, Deus pede o dízimo dessa forma, dessa economia que gira em torno da agricultura e da pecuária. É isso que Levítico, capítulo 27, versículo 30, ensina o povo de Deus. Quando a gente olha para Números, capítulo 18, versículo 21, a gente vai perceber o texto bíblico dizendo assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Agora nós podemos perceber para quem o dízimo era dado no Antigo Testamento. O dízimo era destinado, segundo o texto que a gente acabou de fazer a leitura do livro de Números, capítulo 18, aos levitas. Esses levitas, eles eram responsáveis pela manutenção do culto a Deus, do tabernáculo, uma obra pesada, difícil, que demandaria deles um tempo integral para que ela fosse feita. E sendo assim, os levitas recebiam os dízimos e as ofertas das outras tribos. As outras tribos sustentavam os levitas por meio dos dízimos. E sendo assim, a gente tem que perceber também que quando houve uma entrega de uma herança territorial de Canaã para todas as tribos, a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Então, como recompensa por eles servirem a Deus integralmente e servirem a Deus com um trabalho tão árduo e pesado que era a manutenção do culto no tabernáculo, perceba que essa prática de entrega aos dízimos ligada aos levitas também está totalmente relacionada à adoração que o povo de Deus prestava ao Senhor. Então eles recebem o dízimo por conta disso. Então o dízimo era entregue aos levitas. Mas ainda em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, é claro que aqui a gente não esgota todos os textos que falam acerca de dízimo, mas a gente está tentando fazer um bom resumo. Deuteronômio capítulo 14, 22 e 23, versículos 22 e 23 vai dizer assim: certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome.
Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aqui o Senhor está instruindo o povo de Deus aonde eles deveriam dizimar. A gente percebe que o dízimo deveria ser dado aonde o Senhor estabelecesse, aonde o Senhor escolhesse. E o Senhor escolhia, pelo menos é o que nós vemos registrados nas Escrituras no Antigo Testamento, sempre o dízimo sendo dado em um contexto relacionado à adoração a Deus. Perceba, dízimos, ofertas estão sempre relacionados à adoração genuína de um coração quebrantado, voluntário e generoso a Deus. O dízimo e a oferta é uma adoração, é isso que o Antigo Testamento está nos ensinando. O dízimo deveria ser entregue dentro do contexto de adoração escolhido por Deus. Depois, a gente vai perceber que esse lugar vai se tornar Jerusalém. Os dízimos eram entregues depois em Jerusalém, que apontava para Cristo. Hoje, logicamente, nós não podemos fugir ao ponto de pensar que as nossas igrejas locais são uma continuidade do templo em Jerusalém, já que isso já foi refutado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em João capítulo 4, quando em um diálogo com a samaritana ele diz que não existe, ele demonstra e deixa bem claro que não existe um local territorial para que a adoração seja feita. Mas ainda assim, seguimos o princípio de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas na nossa congregação local, já que é um lugar onde a gente se reúne com o povo de Deus em comunidade para prestarmos a adoração e culto. E o dízimo e a oferta estão sempre ligados à adoração. É ainda importante a gente lembrar que na lei de Moisés, no tempo da lei de Moisés ali, no Antigo Testamento, era necessário consagrar a Deus 3 dízimos distintos, relacionados a 3 festas religiosas que o povo de Israel celebrava anualmente. Primeiro, a Páscoa. Segundo, a festa dos tabernáculos. E terceiro, a festa dos Pentecostes. Os israelitas, eles compareciam, tinham que comparecer a todas essas festas anualmente e entregar ali o seu dízimo como expressão do seu louvor e da sua adoração. Quando a gente olha para Malaquias capítulo 3, versículo 8, a gente vai perceber o texto bíblico dizendo assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A coisa era tão séria no Antigo Testamento, quando se tratava a respeito de dízimo e oferta, que não entregar de forma regular o dízimo era considerado um roubo ao próprio Yahvé, um roubo ao próprio Senhor. E sendo assim, esse povo cumpria como expressão da sua adoração a entrega dos dízimos e das ofertas anualmente nessas festas. Festa da Páscoa, festa do Tabernáculo e festa do Pentecostes. Sendo assim, a gente tem que perceber também que na Bíblia, todas as vezes que foram propostos por Deus despertamentos espirituais, reformas espirituais, a gente vai perceber que existia o desejo nessa reforma, nesse despertamento, de restaurar também a prática do dízimo. A gente vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 10 a 11. Você vai ver isso na reforma proposta por Neemias, no capítulo 12, no versículo 44, era algo importante para o povo de Deus no Antigo Testamento. Era algo instituído por Deus, uma adoração que era feita a Deus, e esse povo tratava de assim, então, proceder de forma obediente, transparente e genuína diante de Deus. O dízimo e as ofertas, sempre sendo assim, sempre fizeram parte da adoração do povo de Deus. Até antes da lei de Moisés, como a gente viu aqui. Depois da lei de Moisés, essa prática de adoração, ela foi regulamentada e até de certa forma levada a sério, mais a sério, já que agora era uma lei divina. E essa prática de adoração, ela continua sendo uma forma de adorarmos e expressarmos a nossa adoração genuína a Deus. Eu quero te convidar para o nosso próximo vídeo que vai falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Então, fica ligado aí com a gente, que
tem sido uma bênção. Espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.